Bom, foi uma noite histórica em Hollywood. Sul-coreanos levaram os principais prêmios do Oscar 2020. Das 6 indicações, Parasita levou 4, entre elas a de melhor filme internacional e também melhor filme, que foi um feito inédito. Bong Joon-ho ganhou o Oscar de melhor diretor de Parasita. Infelizmente, o nosso representante brasileiro, o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa, perdeu para American Factory, que é uma produção americana. Você fez bolão? Você apostou que ia dar Parasita? Não cheguei a fazer bolão, mas eu estava torcendo pro Parasita também. Você assistiu? Eu assisti. O que você achou? Não, eu acho o filme muito legal, ele é muito atual, ele é uma atualidade que ele faz ele mostra esse choque, né, do capitalismo na Coreia. A Coreia é um dos tigres asiáticos, né, tem um crescimento muito grande nas últimas décadas econômicos, e todo o crescimento exagerado com concentração de riqueza deixa mortos e feridos no meio do caminho. Sim. Né? E é o que, na verdade, deu para ver no filme, né? Ele ao mesmo tempo mistura humor, ele é um filme que termina de forma agridoce, né? Sim. Não vou dar spoiler. Ele termina com terror, ele começa ali numa comédia e termina como um filme de terror, quase. E triste, né? Um término triste, agridoce, né? E é super interessante, porque depois, se alguém tiver interesse, dá um Google, procura as matérias que mostram as pessoas que moram em porões, que nem a família do filme, né? Eu não vou dar spoiler, mas isso é óbvio, é parte do argumento. A família pobre mora num porão, e essas famílias que moram em porões, elas são comuns, né? Devido à pobreza extrema, né? Então, é um filme que faz pensar, inclusive, a questão dos valores, né, presentes nessa discussão. É uma coisa interessante também, porque no começo do filme, você vai percebendo, você acaba falando, não, eu gosto mais desse, gosto mais daquele, gosto mais daquilo outro, essa pessoa é ruim, essa pessoa... Mas o roteiro, ele constrói personagens extremamente complexos. Sim. Ele não é bom ou ruim, cada um deles, seja o rico ou pobre. Então, São pessoas que fazem parte de realidades diferentes e, portanto, manifestam certas características. Exatamente. Que as fazem boas ou ruins, dependendo da situação. Sim. E, inclusive, durante o filme, elas vão, né, se alternando entre pessoas que são boas ou são ruins, o que é interessante e o que deixa muita gente, na verdade, irritado, porque muitas vezes num filme, não falando todo filme hollywoodiano é isso, claro que não é, mas muitas vezes os filmes tentam simplificar o máximo entre bom e mal. Sim. Né? E nem toda a vida, apesar de eu adorar a Marvel, é claro, mas nem toda a vida são heróis da Marvel em que você pega mocinhos e vilões. E a gente estava comentando então sobre o documentário, o Indústria Americana, e ele traz esse questionamento sobre o que é o trabalho nos Estados Unidos, o que é o trabalho na China e a questão dos sindicatos, então da atuação de sindicatos, que também é outra questão muito atual. A gente falou de classes ali em Parasita, isso daí também está um pouco presente no documentário, no Indústria Americana. Sim, não, e ele mostra uma situação, você pega a crise norte-americana, como afetou, como fechou fábrica, você tem um cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, que inclusive vota em Trump, tentando buscar uma melhoria da qualidade de vida, né? E esse cinturão da ferrugem, ele sofre a amargura da falta de empregos, da decadência de um lugar que já foi próspero. E aí quando chega uma empresa, né? E é interessante comparar isso com quem lembra acho que do segundo ou terceiro filme Robocop, lá atrás, né? Que o Robocop, ele tinha um filme de várias camadas de crítica social, de coisas assim. E um deles era a chegada também de fábrica estrangeira, acho que não sei se é uma fábrica japonesa ou chinesa, né? Porque naquela época era o Japão que estava comprando tudo nos Estados Unidos, né? Agora é a China, né? E a chegada de uma fábrica com essa filosofia diferente, é uma filosofia comunista, né? Digamos até de um capitalismo confucionista, né? É muito louco, porque isso enfrenta aquela realidade local, não apenas no método e na forma do trabalho, mas também no objetivo do trabalho e da vida individual. Sim. Né? O coletivo passando por cima do individual, sim, né? Sim. E aí a questão da sindicalização é fundamental e a gente vive isso no Brasil hoje também. Vive, é uma questão atual aqui do nosso cenário, né? Deixa eu chamar o Zanin, agora temos o Zanin de volta. Será? Opa, alô? Agora sim, tudo bom, Zanin? Tudo bom com som e tudo agora? Com som, imagem, tudo certo. E aí, quero saber, Maravilha. Perguntei para o Sakamoto do bolão. Você ganhou o bolão aí dos amigos, da família ou passou longe?
Não, eu passo longe de bolão porque é vergonhoso, porque eu acabo votando sempre nos que eu prefiro e não naqueles que têm mais chance de ganhar. Mas talvez se eu tivesse feito o bolão, talvez eu tivesse ganhado dessa vez. Porque entendeu? ninguém contava com Parasita realmente ganhando melhor filme internacional e melhor filme e melhor diretor. É muito prêmio. Exatamente. E melhor roteiro também. Sim. Quer dizer, foi uma premiação absolutamente expressiva e inesperada uma parte dela, porque ele era realmente o favorito para melhor filme internacional, que é o novo nome de melhor filme estrangeiro. Mas acreditava-se que fosse ficar por aí, né? Ele tinha 6 indicações, acreditava-se que ele ia ganhar nessa categoria e ponto final. Mas acabou ganhando melhor direção e melhor filme, desbancando o favoritíssimo, que era o 1917, do Sam Mendes, que é um drama épico na Primeira Guerra Mundial. E foi uma surpresa para todo mundo. E foi uma grata surpresa, porque como o Sakamoto estava dizendo aí, é um belíssimo filme e tal, e que, além do rigor formal dele, da forma, da maneira como ele é feito, extremamente original, trabalha essa questão da disparidade de classe de uma maneira totalmente inusitada, assim, como eu não tinha visto ainda ser feito no cinema. Então traz essa questão bastante contemporânea, que é uma questão paralela à precarização do trabalho, que é a geração dessa massa muito grande de excluídos na sociedade e que não se conformam em ser excluídos, né? Não vão atear o fogo às vestes, tem que sobreviver de alguma forma. E isso coloca uma tensão dentro da sociedade muito grande. É uma coisa que se passa na Coreia do Sul e se passa com muito mais intensidade aqui no nosso país, por exemplo, né? Merecidíssimo, então, na sua opinião? Muito, muito merecido, muito merecido. Quero saber a sua opinião sobre o American Factory, que a gente comentava aqui também, que foi o documentário que acabou desbancando o Democracia em Vertigem, que era brasileiro no Oscar. Eu tinha a suspeita que esse era realmente o documentário que ia vencer, não apenas pela qualidade do filme em si, mas por abordar um problema que é muito próximo aos Estados Unidos. Apesar do prêmio ter se internacionalizado muito, a academia ter aberto para outros componentes, gente de vários outros países e tal, é um prêmio norte-americano, fundamentalmente. Há 92 anos que esse prêmio foi instituído nos Estados Unidos para ser uma festa da indústria cinematográfica norte-americana. E esse filme, que aliás é um filme que leva o selo do casal Obama, da Michelle e do Barack Obama, que agora se dedicam à produção. E ele é um filme feito para a Netflix, mas com o selo do casal Obama, que é muito interessante, aliás, para quem for ver esse filme, que depois do filme tem um curta-metragem em que o Obama discute com os diretores, com um casal de diretores do filme. É muito interessante como um complemento ao filme. E como o Sakamoto disse, é um filme que se ambienta lá no Cinturão da Ferrugem, né, que foi a parte afluente da industrialização americana e que entrou em decadência, e que gerou, pelas interpretações que se tem, gerou uma série de ressentidos que é a base do eleitorado do Trump. Então, é uma questão muito candente e muito urgente também para os Estados Unidos. Então, eu suspeitava que esse filme realmente fosse o favorito, embora tivesse concorrentes sérios na categoria. Há 2 filmes sobre a Guerra Civil na Síria, que são filmes muito fortes, muito bons também, que eu recomendo, que é o The Cave e o For Sama, são 2 filmes também muito bons, e também o Honeyland, que é um filme que ganhou a cabeça dos ambientalistas ao focalizar uma apicultora na Macedônia do Norte, que trabalha com a extração de mel de abelhas de uma forma totalmente artesanal e tem seu cotidiano abalado quando chega uma outra família na localidade. É um filme assim de uma beleza esplendorosa. Então, a nossa querida Petra Costa tinha concorrentes seríssimos pela frente, né? Mas eu entendo, eu até escrevi isso aí, que ela perdeu ganhando, porque a visibilidade que ela recebeu para a Democracia em Vertigem e toda a discussão
dessa questão da fragilização da democracia no Brasil, através do golpe de 2016, foi uma repercussão extraordinária. Várias pessoas tomaram conhecimento no exterior desse processo e apreciaram o filme dela, e viram também no filme dela que não se trata exatamente de um problema localizado no Brasil, mas essa ascensão de demagogos de extrema-direita é algo que está ocorrendo em várias partes do mundo. Então, é um processo assim, de um momento em que a democracia se encontra realmente em xeque, e nesse sentido o filme tocou também muito as pessoas e fez com que as pessoas refletissem. Então, eu acho que foi, na verdade, uma vitória da Petra e do cinema brasileiro. Inclusive, ontem nas redes sociais, Petra Costa publicou algumas fotos de protesto que foi realizado ali durante o Oscar. A gente tem essas imagens, eu acho. Vamos ver se a gente consegue ver. Sakamoto, você concorda? É isso, né? Mais do que explicitar o caso brasileiro, é uma situação universal, que vários países passam por isso, essa derrocada da democracia, esse enfraquecimento da democracia. Eu concordo, Zanin. Ela deu... digamos, o azar a Petra de estar concorrendo com um ano primeiro que com muitos temas candentes, muitos temas quentes, muitos temas universais também. Agora, o Democracia em Vertigem tocou muita gente, tem muitos colegas meus de fora, jornalistas, que na hora que eles viram isso em imagens fortes, tem uma construção muito bonita com relação a isso, e é engraçado que lá fora o pessoal não teve tanta... Aqui no Brasil, o pessoal acabou se resumindo a uma discussão, não, mas ela foi através do eu lírico, não deveria tido, ela é filha disso, ela é filha daquilo, mas ela, bem, isso aí está posto. Ela não nega a origem dela, não nega quem ela é, ela não nega isso, não nega a trajetória e o chamamento que ela está fazendo para o espectador vir com ela nessa história dela e nessa história do país. Sabe, existe um recorte, existe uma narrativa. O pessoal no Brasil discutiu mais esse recorte do que propriamente dito o produto final. Sim. Né? E lá fora não, lá fora teve uma discussão do produto final que levantou exatamente essa bola a respeito amplo, né? Uma questão mais ampla. Como democracias nascem e podem morrer. Claro. E aí um comentário também, voltando um pouco ao American Factory, rapidinho, é interessante que no Oscar, na entrega, os diretores terminaram citando o Manifesto Comunista de Karl Marx, né? Falando, eu olhei e falei assim, unidos. Exatamente, torcendo pro dia que os trabalhadores do mundo vão poder se unir, né? Aí eu olhando aquela cena, eu falei, olha, a Petra pode não ter ganho, mas a gente ouviu ao menos o recado dos diretores fazendo a propaganda do velho de barba no Oscar, né? Sim. Zanin, em resumo, só para a gente finalizar, tudo meio que foi na expectativa que você já tinha? Teve alguma coisa que surgiu que foi uma novidade, uma grande novidade, ou meio assim, tudo que já se esperava do Oscar? Não, acho que a grande novidade mesmo foi o Parasita. Foi uma coisa totalmente inédita na história do Oscar. Nunca, jamais aconteceu de um filme estrangeiro, falado em língua estrangeira, ganhar o Oscar principal de melhor filme. Isso aconteceu. Tem um precedente próximo a esse, que é de 2012, quando ganhou um filme chamado O Artista, que é um filme francês, mas é um filme mudo, e é um filme ambientado na velha Hollywood, é uma homenagem à velha Hollywood. Agora não, agora você tem um filme que é uma produção coreana, direção coreana, escrito por um coreano, interpretado e falado em coreano, e debruçado sobre a realidade coreana. Então, isso jamais aconteceu no Oscar. Foi uma grande novidade, novidade mesmo. Joaquim Fênix, melhor ator por Coringa, merecido. Merecido também, e pule de 10, como se diz no TURF, né? Brad Pitt, que era considerado injustiçado, também levou ator coadjuvante? Também levou e era o favorito também, era o que se esperava. Agora, o que eu achei bastante bacana que foi roteiro original, que foi Jojo Rabbit, que o Taika Waititi, que é o diretor que faz o papel de Hitler, que também levou esse prêmio. Exatamente. É um filme legal, é um filme que eu tenho algumas restrições a ele, é uma brincadeira dentro da Segunda Guerra Mundial, em que um menino, o personagem principal, que é chamado de Jojo Rabbit, ele tem como amigo imaginário ninguém menos que o Führer, né? O senhor Adolf Hitler.
É uma maneira assim um tanto jocosa no começo de você tratar a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Isso o Roberto Benigni já fez algo parecido num filme, não sei se vocês lembram de um filme chamado A Vida é Bela. Claro. Que ficou marcado para o cinema brasileiro num ano em que nós tínhamos uma concorrência muito forte, né? Com a Fernanda Montenegro, com o filme Walter Salles e tudo mais. Se esperava que o Brasil fosse vencer, tivesse chance de vencer naquele ano. E apareceu o filme do Roberto Benigni e levou todo mundo de roldão, né?